É professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Business and Economics, e onde é também o fundador e diretor científico do Centro de Conhecimento Nova África. A especialização do professor Pedro Vicente é em Economia e Desenvolvimento e África, com um enfoque em assuntos de economia e política. Antes de integrar a nova SBE, foi docente e investigador na Universidade de Oxford e no Trinity College of Dublin. Foi também professor na Universidade de Notre Dame e consultor para o Banco Mundial. Tem artigos publicados em revistas científicas de referência nas áreas de economia, tais como American Economic Review, Review of Economics and Statistics, o Economic Journal e o Journal of Development Economics. O seu trabalho de investigação tem incorporado uma componente substancial de trabalho de campo em países africanos, incluindo Moçambique, mas também Nigéria, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E tem obtido o financiamento de agências nacionais e internacionais, como a Agência Britânica para o Desenvolvimento, anteriormente o DFID, a USAID, a 3IE, o IZA, a FCT. O professor Pedro Vicente tem um doutoramento em Economia pela Universidade de Chicago. Passo então a palavra ao professor Pedro Vicente. Muito obrigado, Ricardo, por essa introdução tão detalhada. Eu agradeço muito o convite para estar aqui convosco. Vou fazer aqui o meu share screen dos meus slides. Se conseguir, ora bom. Ok. Acho que está a ser visível, não está? Confirmo. Ok, obrigado. Bom, então eu vou falar deste tema, que de facto é um tema bastante importante neste momento, que é esta questão do conflito em Cabo Delgado, e eu vou falar dela de um ponto de vista se calhar um bocadinho menos comum, porque tem a ver mais com a prevenção, nomeadamente da radicalização islâmica. E vou dar um pouco de evidência que nós recolhemos no terreno, ali por volta de inícios de 2019. Portanto, isto é trabalho conjunto com Inês Vilela, foi trabalho financiado pelo IGC, pelo International Growth Center, e pronto, e nós estamos a trabalhar, o nosso centro é o Centro Nova África, da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, eu peço desculpa por ter os slides em inglês, se calhar também poderá haver uma outra pessoa que se calhar prefere os slides em inglês, portanto, espero que seja esse o caso, se não, as minhas desculpas por ter os slides em inglês, eu vou falar em português, por isso espero compensar um pouco esse facto. Vou dar aqui um bocadinho de motivação para começar. A radicalização islâmica é associada a uma parcela importante do conflito, da violência no globo. Se olharmos para o trabalho recente, por exemplo, de Gleditsch e Rudolfsson, 2016. Embora os determinantes de conflito, enfim, sejam variados e tenhamos chegado a conclusões diversas na literatura e provavelmente estarem essencialmente ligados com o custo de oportunidade das pessoas, com as condições económicas, de facto há uma ideia de que os princípios religiosos podem ser, digamos, alguns destes determinantes em alguns contextos. E isto, a juntar a isto, junta-se a falta de clareza muitas vezes por parte das autoridades islâmicas numa única interpretação do Islão e nomeadamente no uso de violência contra outros. Neste estudo nós vamos focar na avaliação de uma campanha de sensibilização pelo Conselho Islâmico de Moçambique em Cabo Delgado. Vamos contrastar esta sensibilização religiosa com uma outra intervenção que tem mais a ver com a criação de
oportunidades económicas e, portanto, mais ligada com, digamos, os determinantes mais clássicos de conflito. E isto no contexto de uma experiência de campo, um RCT, um Randomized Control Trial, em que nós trabalhamos com moçambicanos, com jovens moçambicanos, relativamente jovens, alguns deles não são assim tão jovens, mas a maior parte são bastante jovens, adultos e do sexo masculino. Nós vou-vos dar evidência que tem a ver com comportamento antissocial e, portanto, eu não estou aqui, não vou estabelecer uma relação, e de alguma forma, pronto, digo isso desde já, não vou estabelecer uma relação entre sensibilização religiosa e violência, propriamente dita, portanto, isso está fora deste estudo, não é possível. Mas vou estabelecer uma relação entre essa sensibilização religiosa e comportamento antissocial. Como é que eu vou medir comportamento antissocial? Bom, eu vou perguntar perguntas de inquérito às pessoas, portanto vou fazer esse tipo de coisa relativamente standard, mas acima de tudo vou centrar a minha atenção numa atividade de laboratório que nós em economia chamamos um jogo experimental, que tem a ver com destruição, enfim, sem qualquer razão económica, de payoffs de dinheiro das outras pessoas. Portanto, é aí que eu vou tentar focar a minha atenção, vou focar a minha atenção nesse tipo de resultado e vou tentar estabelecer uma relação entre esse resultado e a sensibilização religiosa e também o seu benchmark, que é esta outra intervenção mais de crise económica. Portanto, quais são as perguntas de investigação aqui? Portanto, nós temos duas, portanto, vamos falar de impacto. Impacto de quê? Impacto de duas intervenções. Uma, então, que tem a ver com a sensibilização religiosa, islâmica, especificamente islâmica. Aqui a ideia posso já dar a ideia é simplesmente a ideia de passar às pessoas o claro princípio de que o Islão não é violência, não tem nada a ver com violência e também tentar desmontar uma série de mitos radicais sobre o Islão. Portanto, assim, se eu posso dizer isto em traços largos, embora não querendo ferir suscetibilidades também, é uma sensibilização no sentido de um Islão moderado, não radical, por contraposição radical. E depois vou olhar para uma segunda intervenção, que é esta criação de oportunidades económicas através, e o que nós temos especificamente, é através de uma formação em empreendedorismo e mercado de trabalho, portanto é uma coisa relativamente standard e que é simplesmente isso, é uma formação, portanto não é propriamente mais do que isso, é a formação para o mercado de trabalho e para empreendedorismo e, portanto, tentamos nós que seja uma forma de criar oportunidades económicas ou expectativas económicas nas pessoas que estudamos. Bom, nós, portanto, vamos olhar em termos de resultados, vamos olhar para a destruição nesta atividade de laboratório, destruição de valor. Vamos olhar para uma experiência de lista, que eu já vou explicar o que é, para tentar medir a propensão das pessoas para defender a radicalização islâmica, e vou também olhar para perguntas de inquérito mais simples. Portanto, quais são os resultados principais aqui? Portanto, o que nós estabelecemos claramente é que a sensibilização religiosa nós conseguimos estabelecer através do método que aplicamos causalidade e, portanto, causa a diminuição da destruição e, portanto, a diminuição do comportamento antissocial através que é medido através desta atividade de laboratório. Isto não é algo que eu consigo observar como resultado da formação em empreendedorismo e mercado de trabalho. No entanto, esta formação aumenta a crença
expectativa de que as outras pessoas vão destruir o meu valor. E, portanto, isto é também algo interessante que eu quero deixar aqui nota, porque embora o que tenhamos aqui seja um bocadinho um benchmark para a nossa intervenção de sensibilização religiosa, nós também conseguimos perceber que esta não é nada, é alguma coisa que de facto aumenta esta expectativa de que as outras pessoas vão ser mais agressivas neste sentido de destruição de valor económico. Ok? Pronto, nós conseguimos também perceber que as pessoas, os trabalhadores do Estado, os funcionários públicos e estrangeiros são mais o alvo da destruição na nossa atividade de laboratório. Nós conseguimos distinguir, o que temos aqui neste contexto, já vou explicar isso com detalhe, é que a pessoa com quem os muçulmanos, a nossa amostra de muçulmanos joga a atividade ou faz a atividade, essas contrapartes podem ser variadas e estas são duas delas, e o que nós descobrimos aqui é que estas pessoas são mais o alvo de destruição. O que também faz muito sentido no contexto e naquilo que tem sido a história desta insurgência em Cabo Delgado. Nós temos, não temos resultados relativamente à experiência de lista, portanto, eu também não vou alongar muito sobre isso, não temos resultados aí, mas temos resultados nas perguntas de inquérito, nomeadamente nós temos efeitos positivos das intervenções, de ambas as intervenções, em aumentar a confiança no Estado, que eu acho que é uma coisa muito importante que tenho que realçar nesta apresentação, porque de facto estas intervenções têm como impacto, claro, esse aumento de confiança nas instituições do Estado, e portanto podem ser interessantes como políticas públicas apoiadas pelo Estado. E vemos também que existe um efeito negativo da sensibilização religiosa no apoio ao extremismo. Okay? Também faz sentido, embora esta seja a única relação que eu posso de facto estabelecer entre especificamente as nossas intervenções, nomeadamente a religiosa, e digamos, os fundamentos que estão por trás, ou parcialmente, pelo menos por trás, da insurgência a que estamos a assistir. Portanto, esta é a estrutura da minha apresentação. Vou falar do contexto primeiro, vou dar os detalhes sobre os tratamentos, sobre as intervenções, vou falar da amostragem, medida, das hipóteses, da nossa estratégia de estimação e vou dar os resultados. Eu não sei se tenho assim muito tempo para isto, mas existe obviamente uma literatura importante sobre este assunto. Vou salientar aqui talvez os 3 pontos principais desta literatura. O primeiro é que os determinantes de conflito, de facto, nós temos uma série de mecanismos que estão relativamente estabelecidos na literatura, e nomeadamente o mais importante é se calhar esta ideia do custo-oportunidade, quando o custo-oportunidade de uma pessoa se juntar se juntar a um movimento agressivo de rebelião, se o custo de oportunidade é pequeno, obviamente as pessoas vão são muito importantes. E, portanto, Pedro, não sei se me estás a ouvir, estamos a ter algum problema de ligação, penso que da tua parte. Talvez se desligares o vídeo seja mais fácil. Pedro? Alô? Sim? Olá. Tive aqui... Sim. Eu penso que se fizeres a apresentação com o teu vídeo desligado, penaliza menos a largura de banda. Penso que houve aqui um corte por causa disso.
Está bem, mas perderam um pouquinho. Perdemos, estavas ainda a falar das primeiras grandes causas de participação em violência. E como estavas ainda na primeira causa, antes de perdermos o som. E voltamos a perder-te. Alô? Sim, Pedro, estou a ouvir-te. Sim, Estou a sim, ouvir-te. ok. Estamos a ver também a imagem. Okay. Não está ainda no modo de apresentação. Tá bom. Desculpem isto, se calhar também pode ser da minha banda aqui, de facto. Bom, eu estava a falar da literatura, acho que era aqui que estava, quando me perderam. Exatamente. Pronto. E, portanto, o ponto que eu quero salientar aqui também é a questão de haver uma série de literatura sobre dar oportunidades às pessoas de contra-insurgência, digamos assim, que é muito motivada pelos episódios recentes de contra-insurgência no Iraque e no Afeganistão, por parte dos Estados Unidos, e, portanto, existe uma série de literatura a dizer que, de facto, dar oportunidades às pessoas, o esforço de reconstrução, etc., diminuiu a violência nestes contextos e, portanto, é também um ponto importante que se relaciona com o nosso trabalho, esta ideia de dar oportunidades às pessoas. No entanto, há também uma série de literatura que vai além dos benefícios materiais e, portanto, parece que há aqui qualquer coisa que está por explorar que tem a ver um bocadinho mais com a identidade e com a maneira como as pessoas olham para identidades diferentes, que de alguma forma parece estar também um bocadinho dispersa na literatura, e é aí também que nós entramos com esta questão da religião. Existe também uma série de literatura sobre como promover ação coletiva, e de alguma forma é também relacionada com o nosso tipo de intervenção, que é também uma intervenção que é pública e, portanto, pode ter esse tipo de efeito. Em termos de contexto, eu acho que não me vou alongar aqui muito, estamos todos bastante cientes do contexto. Vou só explicar que, pronto, estamos a falar de Cabo Delgado, estamos a falar de uma província onde se descobriram níveis substanciais de recursos naturais. Cabo Delgado é uma província relativamente remota, principalmente rural, com bastante pobreza. E eu também chamar a atenção que há aqui um outro projeto que nós fizemos, que é um projeto anterior e que de alguma forma também deu sentido a este projeto um bocadinho mais tarde, em que nós trabalhamos em toda a província de Cabo Delgado para dar informação às pessoas, portanto, com um consórcio de instituições que patrocinaram esta campanha informativa, nomeadamente sobre recursos naturais. E, portanto, nós trabalhámos também ali entre 2016 e 2017 nesse sentido, e aí tivemos em toda a província. Eu posso dar mais detalhes depois no final desta apresentação sobre isso, se eu tiver tempo. Pronto, o resultado principal desse estudo foi exatamente esta ideia de que a mobilização das comunidades, o dar informação às comunidades, diminuiu a incidência de conflito, e nós conseguimos estabelecer essa relação através dos dados georreferenciados de conflito, nomeadamente do ACLED, mas também do GDELTA. Bom, depois temos o que todos acho que sabemos, este conflito que começou no final de 2017, com ataques sistemáticos às instituições, etc. Portanto, já vamos em mais de 2.500 mortes, mais de 700 mil pessoas refugiadas da sua aldeia de origem. E pronto, existem aqui muitas associações ao Islão radical, muitas ideias sobre como é que isto terá começado, nomeadamente agora também com muitas ligações ao Estado Islâmico.
Bom, em termos de o que é que nós fizemos especificamente? Portanto, nós temos uma parceria já de longa data, que já serviu em vários projetos. Aliás, desde 2009 trabalhamos com o Conselho Islâmico de Moçambique, em Moçambique, e portanto, o Conselho Islâmico, como todos sabemos, tem um historial de postura pacífica, de contribuição para a mediação política em Moçambique, portanto, com contribuições sistemáticas neste sentido. Também, especificamente, nós trabalhámos bastante com o Conselho Islâmico na observação eleitoral, das eleições. Portanto, temos aqui uma instituição que, de facto, tem provas dadas em termos de contribuição para o bem-estar social em Moçambique. Bom, nós temos 2 tratamentos, a sensibilização religiosa e a formação em empreendedorismo e emprego no mercado de trabalho. Em que é que elas consistem? Portanto, a sensibilização religiosa consiste, o CISLAM produziu um manual para este objetivo, deste projeto, consultando os seus líderes religiosos. Portanto, isto foi algo totalmente 100% feito pelo CISLAM, com base nas suas bases doutrinárias, religiosas. A ideia principal é a desconstrução destas crenças radicais. Portanto, por exemplo, para dar alguns exemplos, um muçulmano pode trabalhar para o governo, por exemplo, pode ter amigos não muçulmanos, o Islão opõe-se à violência, e portanto, é a desconstrução destes mitos radicais que são muitas vezes propalados neste contexto. Outros tópicos incluíram também a ideia de a educação das raparigas, por exemplo, de se poder ir aos hospitais e se poder ser atendido por médicos do sexo masculino para as mulheres, de se poder ter um cartão, enfim, ligado às instituições nacionais, e ter uma fotografia. Portanto, são muitas vezes detalhes, mas aqui há uma ideia fundamental, que é a ideia da oposição à violência. A formação para o empreendedorismo e para o mercado de trabalho foi super simples, portanto não vou alongar aqui. Portanto, em termos de empreendedorismo, foi esta ideia de haver uma ideia e um plano de negócios, onde encontrar financiamento, normas simples para ter um negócio sustentável, nomeadamente ter contas, a separação das contas do negócio e das famílias. A parte de mercado de trabalho teve mais a ver com as oportunidades de emprego na província, que de facto estão a acontecer, têm acontecido em alguns setores, como organizar um CV que aqui parte. Estamos a falar de uma amostra, a nossa amostra muçulmana principal. É uma amostra retirada de 21 mesquitas em Pemba. Portanto, estamos a falar apenas de mesquitas em Pemba. Nesta altura, em 2019, já era impossível trabalhar na maior parte da província. Em Pemba tem sido possível e, portanto, estamos a falar de uma amostra de Pemba. Esta amostra foi indicada por líderes religiosos locais. Estamos a falar de 241 jovens do sexo masculino, entre os 18 e os 44 anos de idade, e, portanto, esta não é uma amostra representativa de Pemba sequer, okay? Nem de Cabo Delgado, nem de Pemba. Portanto, tenho que dizer isso com clareza. É uma amostra que foi, assim, definida através da indicação destes líderes religiosos locais das suas mesquitas. Depois temos amostras auxiliares, que eu já vou explicar para que é que servem. Temos pequenas amostras auxiliares, temos 4 amostras auxiliares, que são basicamente, servem para a nossa atividade de laboratório, são as contrapartes do jogo, ok?
E, portanto, temos muçulmanos, são muçulmanos diferentes, de mesquitas um bocadinho diferentes, nos subúrbios de Pemba, em Buxara. Temos cristãos que saíram de foram nomeados por uma igreja em Pemba. Temos funcionários públicos que foram nomeados por um responsável do governo provincial. E temos estrangeiros também, que são pessoas estrangeiras, enfim, especificamente são estudantes de uma universidade americana, e pronto. Portanto, são todos jovens, como estão a ver, não são algumas pessoas, já estão ali nos 30 e muitos, 40, e portanto, mas são poucas, ok? Portanto, a maior parte das pessoas estão ali entre os 18 e os 30 anos. Essa é, digamos, a grande maior parte das pessoas nesta nossa amostra. Bom, depois nós escolhemos aleatoriamente as pessoas para as várias intervenções e é assim que podemos estabelecer a comparabilidade entre os vários grupos de comparação, porque temos um grupo de controle, temos um grupo que teve a intervenção de cariz religioso e temos um grupo que teve a intervenção de cariz económico e esta randomização foi feita ao nível do indivíduo. Portanto, estamos aqui a falar do Cabo Delgado, pronto, Pemba, as mesquitas que estão aqui indicadas, as várias mesquitas e a igreja também. Em termos de medida, portanto, em termos de medida temos esta atividade de laboratório, que já vou explicar em detalhe num momento, temos o tal experiência de lista, temos as perguntas de inquérito. Portanto, em termos de timeline, os tratamentos aconteceram em janeiro de 2019, depois em termos de medida as coisas foram até março de 2019, mas isto foi um projeto que foi de curta duração, foi feito rapidamente. Mas tivemos desde o início de 2018 para fazer isto, portanto, para termos a certeza que podíamos fazer isto, etc. As autoridades locais tiveram a avaliar, enfim, as coisas demoraram bastante tempo por essa razão. Nós começámos esta ideia em 2018, fizemos até o trabalho com os estrangeiros nessa altura, mas depois estivemos à espera de conseguir fazer isto em Pemba até janeiro de 2019. Portanto, em termos de qual é a atividade de laboratório que estamos a falar? Portanto, isto é uma atividade de laboratório que já está bastante estudada, que foi originalmente desenhada pelo Klaus Abing e por alguns coautores. Portanto, isto é um jogo que é jogado em pares, em que cada pessoa desse par recebe, no nosso caso, 500 meticais, e depois escolhe entre destruir 250, portanto metade do payoff do outro, da contraparte, para destruir 250 meticais da outra pessoa, ele tem que sofrer um custo de 50 meticais, ou tem a oportunidade de fazer absolutamente nada. Eu fico com 500 meticais, a minha contraparte fica com 500 meticais e é isto que acontece. Okay? Portanto, cada pessoa escolhe simultaneamente, o que não quer dizer que seja de facto simultaneamente no sentido normal da palavra. Portanto, aqui a questão principal é que eu faço a minha decisão sem saber o que o outro está a fazer. Portanto, esse é o sentido simultâneo aqui. Portanto, em termos deste jogo laboratório, cada pessoa da nossa amostra muçulmana principal jogou com 4 pessoas diferentes, que são existentes, portanto estas pessoas existiram, como já expliquei a estas amostras auxiliares. Portanto, havia um muçulmano de outra mesquita, um cristão, um public official, um funcionário público e um estrangeiro. E, portanto, no total nós temos 1520 decisões experimentais neste contexto, e é com essas que vamos trabalhar. No final do jogo, o que nós pedimos às pessoas também foi para adivinhar o que o outro fez, o que a outra pessoa fez. E damos um prémio, um pequeno prémio, se a pessoa adivinhar. Portanto, isto é incentivado, digamos assim. Esta é uma pergunta que inclui um prémio em caso das pessoas acertarem. E, portanto, e depois, basicamente, nós só pagamos nós pagamos as decisões do que acontece relativamente a um dos pares, e este par é basicamente escolhido à sorte no final do jogo. E aqui, obviamente, estamos aqui a minimizar o dinheiro que estamos a gastar,
mas o que não quer dizer que todas as decisões aqui não sejam incentivadas neste sentido, portanto, elas são reais, envolvem dinheiro a sério. A questão é que nós não estamos a pagar todas as decisões, estamos só a pagar algumas. Só para vos dar aqui um bocadinho de ideia do contexto em termos de jogo e da implementação da lotaria no final, para perceber qual é a contraparte que vai definir os payoffs reais. Pronto, em termos de experiência de lista, eu aqui realmente não me vou alongar de todo, porque também não temos grande coisa para mostrar sobre isto. Nós aqui tentámos, porque estas perguntas sobre radicalismo islâmico podem ser sensíveis no inquérito e, portanto, existe esta técnica de perguntar às pessoas com quantas afirmações é que as pessoas se identificam, sendo que às vezes nós temos uma afirmação radical na lista e outras vezes não temos, e portanto o que nós queremos aqui perceber é se há uma diferença que as pessoas que estão sujeitas a esta possibilidade sensível, se as pessoas de facto dão um maior número de respostas e portanto nós montamos este sistema no contexto do inquérito que submetemos. Okay? Portanto, só para vos dar a ideia de que existe também este elemento da nossa pesquisa, mas que no final de contas depois não deu assim em grande coisa. Temos perguntas depois normais sobre enfim, o conhecimento que as pessoas têm e as percepções que têm sobre o gás natural, sobre a confiança no Estado, o interesse na política, o apoio às instituições democráticas e as atitudes relativas ao extremismo religioso. Bom, as nossas regressões são relativamente, enfim, standard, estamos a falar de uma experiência, portanto estamos a correr regressões lineares normais, OLS, só para dizer que quando estamos a analisar a atividade do laboratório, estamos também a fazer a interação entre os tratamentos e os tipos de contrapartes que temos no jogo, e também temos um controle para a ordem em que as contrapartes apareceram, okay? Porque a ordem foi aleatorizada, portanto às vezes as pessoas jogaram primeiro contra o muçulmano, outras vezes foi contra o cristão, primeiro, portanto a ordem foi aleatorizada para cada pessoa. Nas hipóteses aqui, a primeira é que, de facto, quando existe esta sensibilização religiosa, estes jovens muçulmanos tornam-se menos apoiantes de violência e, portanto, isto poderá ter um impacto na nossa atividade de laboratório e também nas respostas que as pessoas dão. A esperança era também que a formação tivesse o mesmo tipo de efeitos. Na atividade de laboratório, nós também temos esta hipótese que tínhamos desde o princípio, que estes efeitos são mais prováveis quando os muçulmanos interagem com funcionários do Estado ou estrangeiro, porque tem sido essa a experiência desta insurgência, e pronto. Portanto, são estas três principais hipóteses que nós trabalhamos. Em termos de resultados, só para vos dar, e eu sei que já estou um bocadinho overtime, só vou ser relativamente rápido. Portanto, a primeira coisa que eu posso dizer é que, pronto, dar-vos uma ideia da amostra, portanto, a idade média é 25 anos, 79% são solteiros, 35% completaram a educação secundária, 14% frequentaram ensino superior. Os grupos étnicos principais são Makua e Moani, 25% estão empregados e, basicamente, o rendimento médio mensal é à volta de $83 por mês. Isto para vos dizer também que os vários grupos que nós temos aqui, existe equilíbrio entre eles, portanto, a aleatoriedade da nossa alocação dos tratamentos, das intervenções funcionou nestes observáveis, neste conjunto de variáveis observáveis.
Quais são os resultados principais? Este é o resultado principal. A sensibilização religiosa reduz a probabilidade de destruição em 8 pontos percentuais. O módulo de formação não tem efeitos significantes em termos de destruição. De facto, existe uma diferença que é estatisticamente significante entre os dois tratamentos. E também posso dizer que existe alguma evidência de que os targets, os alvos principais da destruição são os funcionários do Estado e os estrangeiros. Pronto, isto sai daqui desta tabela, eu acho que já disse mais ou menos, está na tabela, mas podem ver que o efeito do tratamento religioso está lá, é negativo em termos de destruição. O efeito do tratamento de oportunidades económicas, simplesmente do tratamento económico, não está lá, não, é um zero muito, muito claro. E depois, em termos de contrapartes, existem alguns efeitos acrescidos para estrangeiros. Nós não temos, na interação entre os tratamentos e as contrapartes, não temos efeitos significativos, não temos significância estatística aí. De facto, essa era uma esperança que nós tínhamos, em termos de hipóteses, mas não temos. Portanto, os efeitos principais são éticos. Em Cabo Delgado, e esta magnitude é a magnitude mais forte que eu tenho no estudo inteiro. Tenho uma magnitude entre 11% a 13%, 13 pontos percentuais em termos de efeitos nestas crenças. E existe também esta crença clara de que os estrangeiros vão destruir mais frequentemente os payoffs, o valor económico, do que outros tipos de contrapartes. O que também pode ser interessante em termos de implicações. E que é a coisa principal que eu tenho para dizer sobre as crenças. No entanto, podem-me perguntar, então, mas o que é que as pessoas fizeram no real? Se eu comparar os vários tipos de pessoas, bom, de facto, o que eu tenho nesta amostra é que os estrangeiros destroem substancialmente menos do que as outras pessoas, e na direção oposta, relativamente aos muçulmanos principais, à nossa amostra principal, os cristãos estão a destruir mais frequentemente. Portanto, só para vos dar essa nota, não é um resultado particularmente importante, porque estas amostras não são representativas de populações que nós conheçamos, mas pronto, mas é também para vos dar essa nota. Por fim, este é o meu último resultado, eu tenho que fechar. Não temos efeitos das intervenções no apoio ao extremismo medidos através da experiência de lista, como eu já tinha explicado. Temos um efeito positivo da sensibilização religiosa em expectativas sobre o impacto dos recursos naturais na paz. Portanto, isto é um efeito positivo, no sentido em que aumenta a expectativa de paz. Existe um efeito positivo das intervenções, e aqui de ambas as intervenções, de facto, na confiança do Estado. Existe um efeito negativo da sensibilização religiosa em interesse em política, que também é interessante. E temos, por fim, um efeito negativo da sensibilização religiosa no apoio ao extremismo. Portanto, isto vem tudo de perguntas, e, portanto, são, enfim, em teoria, medidas que não são tão boas, tão de qualidade, porque as pessoas obviamente podem responder aquilo que acham que fica bem,
comparadas, obviamente, com a nossa medida de laboratório, que é uma medida incentivada, em que as pessoas se acham diferentes do que estão a fazer. Obviamente que estão a sofrer um custo por isso. Pronto, isto só para mostrar a nossa tabela de resultados para os nossos resultados no survey, e pronto, podem ver aqui o sumário. Para terminar e concluir, portanto, o que nós temos neste projeto, a evidência que recolhemos é consistente com esta ideia de que os muçulmanos podem ter um papel importante na prevenção de conflito, nomeadamente na radicalização islâmica, com um potencial determinante de conflito. O que nós conseguimos perceber aqui é que sensibilização religiosa simples diminuiu a propensão para estes jovens terem um comportamento antissocial. Os resultados são também consistentes com esta ideia de que pode haver ali algo mais que os determinantes económicos clássicos da literatura em termos de determinantes de conflito. Pode haver ali algo mais e pode haver, nomeadamente, alguma coisa que tenha a ver com religião. E, por fim, nós demonstramos que a sensibilização religiosa, de facto, pode funcionar, e eu gostaria de fazer aqui um comentário geral, porque isto também tem a ver muito com o nosso projeto anterior, que era a informação às comunidades, e essa sim tem uma validade representativa e esteve na província toda. E aí o que nós descobrimos é que exatamente dar informação às pessoas contribuiu para diminuir o conflito nas proximidades dessas aldeias, dessas localidades. E, portanto, se eu posso dizer aqui alguma coisa que é geral, é que realmente esta sensibilização das comunidades, chegar às pessoas com informação, a sensibilização religiosa, a inclusão das organizações religiosas locais, das ONGs, são, digamos, essenciais, na nossa opinião, para prevenir o conflito, e para prevenir o conflito não é amanhã, mas é o conflito daqui a 1, 2, 3, 4, no longo prazo em Cabo Delgado. Obrigado. Obrigado, Pedro. Estendeste um pouquinho mais